Estamos de volta com o TJ Goiás especial sobre o ano eleitoral. E agora a gente faz uma viagem ao interior do estado de Goiás, que também vão ter eleições para prefeito e para vereador. Começando, será que o governador Ronaldo Caiado, quais são os interesses dele nessas eleições? E ele pode ter algum peso em regiões específicas? Ah, com toda certeza. Veja, aqui em Goiânia, região metropolitana, o governador Ronaldo Caiado é muito bem avaliado, então é efetivamente um grande e importante cabo eleitoral para aqueles candidatos ou candidatas que ele venha apoiar. E bem assim o estado de Goiás como um todo. Lembre-se que em 2022, o governador Ronaldo Caiado sai mais uma vez vitorioso no primeiro turno e consegue fazer algo muito interessante do ponto de vista político, que é trazer muitos prefeitos para a sua base, quer seja na filiação, propriamente dita, no União Brasil, quer seja em trazer, inclusive, prefeitos de outros partidos, né, para essa base de sustentação, para esse apoiamento que o governador tem. Então, de uma maneira geral, o governador Ronaldo Caiado é muito bem avaliado no estado como um todo, e isso alguns institutos de pesquisa nos atestam. Então, assim, governos bem avaliados são governos que servem como grande sustentação eleitoral, como bons cabos eleitorais. Não tenho dúvida nenhuma de que o governador será requisitado para isso. Também porque ele precisa continuar deixando seu nome em evidência se as conversas que a gente ouve em bastidor, que ele tem mirado um pouco numa disputa mais ousada, a disputa para ser presidente da República, se isso efetivamente estiver valendo, passando pela cabeça do governador, ele tem que continuar se projetando politicamente e revelando figuras, apoiando figuras aqui que consigam levar o nome dele adiante. Isso é muito importante. Sair do seu estado de origem, bem avaliado, bem votado, e todo esse arranjo que vem do micro, mas pensando no macro, né? O governador quer ser presidente, precisa ter o apoio do estado de Goiás como ponto número 1 dessa corrida. Olhando para a segunda, maior cidade do estado, que é a Aparecida de Goiânia, também tem uma disputa lá que a gente imagina que o prefeito que hoje atua, que é o Vilmar Mariano, vai vir com a possível reeleição, e o professor Alcides, que já é um nome conhecido na região, pode ser que se coloque também como candidato. Como é que a gente vê a situação lá em Aparecida? Olha, a questão em Aparecida, ela tinha muitos pontos de contato com o que acontece em Goiânia. O prefeito Vilmar Mariano, ele assume com a desincompatibilização do Gustavo Mendanha para ser candidato a governo do estado de Goiás em 2022. Então, assim como o Rogério Cruz também, vem de uma vice-prefeitura e se confirma prefeito. Mas lá, o Vilmar, ele conseguiu, de alguma forma, arranjar as coisas com melhor proveito para o nome dele. Eu não vejo que o Vilmar, em Aparecida, em que pese ele ainda seja um político, isso pesa contra ele, desconhecido, talvez seja o grande problema para o Vilmar hoje, o desconhecimento, mas aqueles que conhecem avaliam razoavelmente bem a gestão dele. Agora, a gente pega o professor Alcides, que é deputado federal, um nome também muito consolidado aqui no estado, sobretudo na região metropolitana, que talvez venha com essa bagagem muito do nacional. Todos esses acenos que o professor Alcides tem feito para a política nacional, falando que será o candidato do ex-presidente Bolsonaro, já demonstram ou evidenciam para nós, avaliadores de cenário, que talvez ele queira falar menos de Aparecida e mais falar para esse eleitor do ex-presidente Bolsonaro, que é considerado um eleitor muito cativo, muito unido, muito coeso. Então a gente fica aqui olhando, vendo como as coisas vão se derivando lá em Aparecida de Goiânia, e também se ventila o nome do deputado federal Glaustin da Fox, como talvez um pré-candidato em Aparecida de Goiânia. Então, olha, veja, tem um prefeito com o peso do governador, com o peso de um ex-prefeito muitíssimo bem avaliado, 2 deputados federais, hipoteticamente falando aqui, se os 2 saírem candidatos, como pré-candidatos numa cidade vizinha aqui. Então, a tendência é que seja uma disputa bem aquecida e a gente fica daqui observando para que a gente também não fique fazendo exercício de futurologia. Dizer, olha, vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Quem fizer isso, para você, nosso telespectador aqui muito crítico, está mentindo. Hoje a gente trabalha com
as hipóteses que a gente tem, né, concretamente aqui, para a gente tentar entender minimamente esse cenário que é tão confuso, faltando 10 meses para as eleições. Agora a gente continua a nossa viagem e vai para Anápolis. Por lá, um velho conhecido, Antônio Gomide, promete voltar, a se candidatar como prefeito. Tem também outros nomes como Márcio Corrêa e o Roberto Naves, que é o atual prefeito, ainda não deu o nome qual ele vai apoiar. O que a gente observa na cidade de Anápolis? O que a gente observa em Anápolis, acho que é uma dificuldade do atual prefeito, Roberto Naves, em criar esse sucessor ou essa sucessora. Talvez não tenha pensado nisso ao longo dos seus 8 anos de prefeitura e chega em 2024 com essa missão. Bom, quem eu vou colocar aqui que tenha condições e viabilidade eleitoral para representar o meu legado, para defender, né, toda essa agenda que eu coloquei na cidade de Anápolis durante 8 anos. Então o Roberto ainda não acenou. O que a gente pode perceber? Que o Roberto tem uma disputa muito acirrada envolvendo o Márcio Corrêa. Talvez sejam pessoas que muito dificilmente caminhem no mesmo palanque. E você tem, mas os dois, tanto o Márcio, que é do MDB, quanto o Roberto, eles estão de alguma maneira ligados àquilo que a gente chama de base do governo na cidade de Anápolis. E você tem o Antônio Gomide, nadando, surfando por fora aqui, que já foi prefeito por 2 vezes, é um deputado estadual do Partido dos Trabalhadores e que as pesquisas de opinião em Anápolis mostram como sendo o franco favorito neste momento. Por quê? Mesmo o estado de Goiás e cidades como Anápolis, com perfil mais conservador, não votando tanto em candidatos do Partido dos Trabalhadores ou candidatos de um viés mais progressista, o Antônio Gomide, deputado estadual hoje, consegue driblar um pouco essas dificuldades de comunicação que tem o campo progressista com essas cidades mais conservadoras e ser bem avaliado politicamente e ser bem avaliado na sua gestão, porque, eu volto a dizer, foi prefeito por 2 vezes, saiu com uma excelente avaliação de governo e as pessoas se lembram disso, né? Olha, pode não ser do partido que eu gosto, ou isso, aquilo, aquilo outro, mas quando foi prefeito deixou isso, aquilo, aquilo outro. Então, essa lembrança, essa memória de uma boa gestão, eu digo essa memória de uma boa gestão em relação ao que a gente lê de pesquisas envolvendo o povo anapolino, pode favorecer o Antônio Gomide na cidade de Anápolis. Continuando, nosso próximo destino é Rio Verde, que é uma cidade fortemente bolsonarista e que alguns nomes se apresentam como o atual vice-prefeito, que é o Danilo Pereira, o Lissar Vieira, que chegou a trocar de partido, agora é do PL, inclusive já pensando nessa população mais bolsonarista. E lá se apresentam outros nomes também. Como é que a gente vê a situação de Rio Verde? Vai pesar mesmo o bolsonarismo lá? Será que vai direcionar esse voto local? Aí, Rio Verde já é uma situação bem específica, porque, como você está dizendo, é uma cidade que votou maciçamente no ex-presidente Bolsonaro em 2022, é uma cidade que é muito voltada para a vocação econômica do agronegócio, e a gente sabe que de um tempo para cá, de uns anos para cá, o agronegócio se vinculou muito à figura política do ex-presidente Jair Bolsonaro também. Então, por todas essas variantes e elementos, o que a gente tem? Que sim, os candidatos melhor colocados em Rio Verde hoje estão todos tentando puxar a bênção, né, que a gente brinca assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dizer, olha, eu sou o candidato do Bolsonaro em Rio Verde. Não, eu que sou. Talvez a briga, entre aspas, né, a briga política gire em torno disso. Volto a dizer, se isso faz bem para a cidade, eu, como cientista política, preciso deixar aqui, porque o nosso papel não é só debater possibilidades. O nosso papel também, além de informar, é formar. Então, eu preciso dizer, isso não faz bem para nenhuma cidade brasileira. Nenhuma cidade brasileira que tenha a oportunidade de debater município, que tenha a oportunidade de debater os avanços, os desafios e os enfrentamentos da vida real cotidiana na cidade, não pode abrir mão dessa oportunidade para ficar debatendo Brasília quando o assunto deve ser Rio Verde, quando o assunto deve ser Goiânia, Aparecida, Posse, a cidade onde eu nasci lá no Nordeste goiano, e assim sucessivamente. Eu torço para que o eleitor goiano, neste ano, esteja bem ciente disso. É um ano de debater cidades.
Ludmila, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. Agradeço muito pelos vários esclarecimentos e informações. Até uma próxima oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. Você sempre muito acolhedora. Obrigada. Bom 2024 para todos e todas nós. E vida longa ao Estado de Goiás, né? Prevaleceremos esse processo eleitoral, tenho certeza. É isso. E veja a seguir as regras eleitorais. Quais serão as regras eleitorais e o que o eleitor precisa fazer esse ano para votar? Eu te conto tudo logo após o intervalo.